O portfólio de vocês define vocês como fotógrafo, como pessoa? Isso eu acho muito importante a gente olhar o nosso portfólio como se essas fotos não fossem nossas. Estou julgando o trabalho de um outro fotógrafo. Porque muitas vezes tem fotos ali e se a gente começar a analisar, por que elas estão ali? Porque o mercado disse que tem que estar, porque a gente acha que elas vão ajudar a gente a vender, o que não tem nada de errado. Mas a gente tem que saber o porquê que algumas fotos estão ali. Ou se isso realmente tem a ver com a gente ou é parecido com o trabalho de algum fotógrafo que a gente gosta. Esse portfólio que vocês olharam é o mesmo portfólio que a gente mostra para os clientes quando chegam lá no ateliê, a gente conversa, enfim, fica sabendo mais sobre o evento. Quando eles sentam é o que a gente olha, porque para mim esse é o momento divisor de águas, assim. Quem a gente já fez trabalho pode, inclusive, falar da experiência. Quando as pessoas olham essas fotos, normalmente ou elas amam ou elas odeiam. Dificilmente vai ter um meio termo assim de, ok, achei legal. Ou quando passa essa foto de bunda de fora, de não sei o que, a pessoa já vê na cara da pessoa se ela gostou ou não. Ou ela, é isso que eu quero. E no fim é para esse cliente que a gente quer trabalhar. E não daquele jeito arrogante, como eu já vi um monte de fotógrafo dizendo, se o cliente não é o meu perfil, eu digo que não tem a data, eu não sei o quê. Cara, a gente vive disso, tem que pagar as contas, se não tem foto, não tem pão lá em casa, né? Mas é muito mais fácil, é muito mais sincero com a gente e com os clientes também, quando a gente pode trabalhar para pessoas que buscam o melhor que a gente pode oferecer. Então, nesse momento que eu quero que o cliente mesmo faça esse filtro, é a pessoa que eu estou buscando, a gente já se conheceu como pessoa, é o trabalho que eu estou buscando ou não. E mais que uma vez já aconteceu da gente perder um casamento, perder não, porque ele não era para ser nosso, mas da gente não fechar um trabalho e sempre tem aquela questão de, as contas, o trabalho, eu preciso, e entrar um casamento para a mesma data que, esse realmente era para a gente fazer. É muito mais o tipo de gente que a gente quer estar perto, que a gente quer se conectar. Sobre storytelling, para mim está cada vez mais claro dois tipos de fotógrafos. Os fotógrafos de algumas grandes fotos, premiadas, e os fotógrafos que buscam ter uma história interessante, um trabalho com consistência do início ao fim. Eu busco e prefiro muito mais estar no segundo grupo, de não ter só algumas grandes fotos, mas a cada trabalho de buscar ter uma história, do que aquele fotógrafo que tem um monte de prêmio e tu vai olhar o trabalho dele como um todo, já que a gente não fala nomes, é uma bosta, né? Porque eu acho muito ego, muito egoísmo a gente pensar em ir para um trabalho só para fazer algumas grandes fotos sem se preocupar com a história, sendo que as pessoas pagaram a gente, confiaram na gente. E no fim de tudo isso, vale muito com o que o Edson falou também, da gente se ajudar, buscando facilitar para o cliente. Não é sobre a gente, não é para a gente. É para as pessoas que apostaram na gente esse trabalho. Então, para mim hoje a questão de contar história é um dos grandes diferenciais do trabalho. Em 2011 eu fiz um curso na Argentina de fotojornalismo e até então todas as referências que eu tinha era de ter fotografado dentro de estúdio, enfim, foto, evento. Tinha muito aquela questão de a minha mãe me influenciava demais e para ela não tem nada de errado, mas era a escola que ela tinha, eu peguei uma parte disso, era vender, mais, eu quero mais quantidade. E um amigo meu disse, cara, acho que tem que fazer esse curso na Argentina comigo. Chama Foundry Photojournalism Workshop. Eu sempre me concentro para falar o nome. E eu fui para esse lugar, eles começaram a falar de identidade, de contar história, de narrativa. Eu lá, que porra é essa? Não é só fazer o foco, enquadrar e creu, né? E para mim foi realmente um divisor de águas, assim. Eu sempre digo que foi lá que eu entendi muito que a minha fotografia basicamente era preto e branco. E um super desafio, onde a gente teve que se soltar, ir atrás de missões, eu não falava espanhol, tinha que se conectar com as pessoas. E também da gente entender que não é só chegar e fotografar alguém, é realmente se conectar com aquela pessoa. É quase uma falta de respeito, é uma falta de respeito a gente chegar na cara de alguém, fotografar essa pessoa sem ter se conectado com ela. E aí eu comecei muito atrás de storytelling, que está relacionada com narrativa e significa a capacidade de a gente contar boas histórias, que é o que eu busco muito e que eu imagino que muitos de vocês também buscam num trabalho.
Desde que a gente se conhece por gente, a gente tem essa questão de comunicação, de buscar transmitir algo para as pessoas, seja com desenho, seja com texto, seja com imagens, com vídeo, com foto. E tudo que a gente fala aqui, nada mais vai do que facilitar a forma de vocês se comunicarem com as pessoas, através do trabalho. Quando a gente fala em história, em storytelling, é como ler um bom livro ou ler um livro ruim. Às vezes um livro de 700 páginas parece fácil de ler e um de 50 páginas parece difícil de ler. É ou não é? Quanto álbum a gente olha e quando acaba a gente diz, nossa, graças a Deus. Véio. A sensação que eu quero que as pessoas tenham quando acabou um álbum é de, nossa, eu quero mais. Isso vai fazer elas olharem esse álbum de novo. E está muito relacionado da forma que a gente conta a história. Quando uma foto está ali e não está aqui, não é por acaso. A gente realmente queria dizer algo colocando ela desse lado. E uma boa história tem que ter início, meio e fim. Então é muito importante que a gente pense em todo o processo, como a gente vai introduzir essa história, vai chegar no auge dela. Isso a gente vai ver pessoalmente aqui depois com as fotos impressas. Vai chegar no auge, manter a pessoa e começar a direcionar ela para o fim. E para isso, não necessariamente a gente tem que seguir a ordem cronológica do que aconteceu no dia. Inclusive, uma das intenções da gente imprimir as fotos, principalmente, é que a gente possa mudar a ordem delas para contar a história do nosso jeito, da nossa forma de pensar.